Se existe vida alienígena inteligente, em breve vamos saber. Se esses alienígenas já vieram ou estão entre nós, logo saberemos. Agora ainda o nosso papo. Olha só, em vários vídeos eu tenho comentado como a área, o campo da astronomia tem tido vitórias. Vou mais além. A ciência, de um modo geral, nos surpreende todos os dias. Mas as descobertas e explorações espaciais estão indo além das expectativas, muito além da nossa imaginação. Elas foram feitas pela mão do homem. Ferramentas tecnológicas incríveis. Ferramentas que continuam fazendo revolução na astronomia. Os telescópios Kepler e Hubble, por exemplo, as últimas descobertas: 1.284 planetas fora do nosso sistema solar, mais de 1.000 exoplanetas descobertos quase de uma vez, algo simplesmente inédito. Muitos desses planetas descobertos são semelhantes à Terra. Pergunta: qual a técnica para detectar planetas tão distantes, anos-luz de distância? Em poucas palavras, segundo os cientistas, a luz de uma estrela diminui quando um corpo celeste passa por ela. Uma estrela, assim como o nosso Sol, revela um planeta. Até aí, tudo muito bonito, uma maravilha. No entanto, uma certa questão tem intrigado os cientistas. Se nós, terráqueos, podemos descobrir esses planetas, civilizações inteligentes alienígenas não poderiam usar a mesma técnica para nos vigiar? Resumindo, para alguns cientistas, há uma possibilidade de extraterrestres estarem nos observando. Uma possibilidade científica. Mas o que eu pretendo dizer com possibilidade científica? É uma possibilidade fora do campo das teorias da conspiração. Se os cientistas estão descobrindo e observando esses planetas, claro, estou falando aqui de possibilidades. Não se trata de uma afirmação. Porém, dois cientistas importantes, sérios, estão trabalhando sobre essa possibilidade. A possibilidade de também sermos descobertos ou observados. Descobertos por vida alienígena. Olha só, como a gente já sabe, para os cientistas da NASA não existe prova concreta de vida fora da Terra. No entanto, eles acreditam na possibilidade de uma vida microbiana. Por outro lado, alguns cientistas acreditam na possibilidade de vida alienígena. Não apenas vida alienígena, mas também civilizações inteligentes. Mesmo assim, apenas quando houver provas. Uma outra coisa que a gente também sabe são as várias teorias da conspiração que trabalham sobre esse tema de vida alienígena. A gente sabe que existem milhares de pessoas que dizem terem sido abduzidas por extraterrestres. Mas a ciência contesta. Essa possibilidade ou essa teoria que defende a possibilidade da existência de alienígenas em outros planetas, de ETs, de extraterrestres, é um campo vasto e é estudado por muita gente. E tem muita gente ganhando uma certa grana com isso. Mas será que existem provas da existência de alienígenas? Eu acredito que não. Eu acredito que existam pistas. Mas as pistas não são provas. E como não são provas, não pode ser científico. E como as pistas não são provas e, portanto, não são científicas, logo cai no campo da interpretação. E nesse ponto eu fico com uma pulga atrás da orelha. Aliás, muitas pulgas. Será que quando a gente é levado a pensar sobre essas pistas, sobre a possibilidade da existência de alienígenas, a gente não entra no campo da religião? Porque religião é fé e interpretação. Mas para não enrolar muito essa história, você já ouviu falar em EQM? EQM? Exatamente isso. 3 letrinhas para dizer experiência de quase morte. Existem milhares, talvez milhões de testemunhos, de descrições de pessoas que estavam lá quase na hora da morte e de repente passaram por um certo fenômeno. Por exemplo, o cara tá na mesa de operação, uma cirurgia simples, mas de repente o coração para. Aí esse cara que tá lá moribundo, ele de repente diz que se vê, ele vai declarar
lá, que vê o próprio corpo lá na mesa de operação, enquanto ele tá lá, flutuando, lá perto da parede, e ele tá vendo o corpo dele e os cirurgiões. E o que dizer também daquelas pessoas que dizem que já viram anjos e outras, inclusive, que já viram demônios? E o que pensar das pessoas que afirmam categoricamente que acreditam em extraterrestres, em alienígenas, que inclusive foram abduzidas por extraterrestres, por ETs, que chegaram a ser levadas para espaçonaves extraterrestres? E segundo depoimentos, algumas pessoas afirmam que ao serem abduzidas, passam até por experiências negativas, traumáticas, outras não, que acharam legal, que foi uma viagem bacana, se pudessem até ir embora desse mundo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12, 2. Veja que curiosa a semelhança entre aquilo que os cristãos chamam de arrebatamento e aquilo que aqueles que acreditam em alienígenas chamam de abdução. A Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado do cristianismo, está repleta desses testemunhos de pessoas que foram arrebatadas, levadas pelas mãos de anjos. E hoje nós temos milhares de depoimentos de pessoas que dizem que foram abduzidas, seguradas pelas mãos de alienígenas. De qualquer maneira, esses dois cientistas tiveram uma ideia: criar um tipo de raio laser para impedir que observadores do espaço consigam ver a Terra. Observadores extraterrestres. E qual é a teoria desses dois cientistas? Alienígenas inteligentes poderiam estar observando a Terra da mesma forma que nós estamos observando esses planetas. Poderiam ser civilizações alienígenas e agressivas ao nosso planeta. Poderiam nos atacar. Ou então esses alienígenas iam trazer doenças e espalhar pandemias. Meu ponto de vista, é uma ideia e possibilidade interessante. Criar uma defesa contra extraterrestres, uma defesa contra civilizações alienígenas, contra extraterrestres inteligentes. E isso, claro, caso se prove a existência deles. O que esses dois cientistas estão fazendo, então, é uma tática preventiva. Mas a gente não deve esquecer, os donos dessa ideia são cientistas sérios. Minha interpretação. Mas como sempre eu digo, toda interpretação está sujeita a erros. Cientificamente, não se provou a existência de extraterrestres. Cientificamente. Mas existem indícios e suspeitas. Pergunta: digamos que exista extraterrestres ou civilizações inteligentes. Digamos que a NASA e outras agências espaciais já descobriram isso. Eles estariam escondendo essa informação? As agências espaciais, todas, sem exceção, possuem seus segredos. Mas hoje tem muita gente séria e boa fuçando a internet, querendo descobrir, revelar esses segredos e espalhar pelo mundo. Exemplo: você lembra de um sujeito chamado Julian Assange, dono de uma página chamada Wikileaks? O Assange descobriu segredos importantes da defesa americana e espalhou pela internet. E muitos outros estão seguindo o mesmo caminho, entrando nesses segredos e tornando público para nós, simples mortais. Se existe vida alienígena inteligente, em breve vamos saber. Se esses alienígenas já vieram ou estão entre nós, logo saberemos. Se essas civilizações alienígenas estão vindo para nos salvar ou destruir, um dia vamos saber. Por enquanto, para a ciência, tudo é apenas uma possibilidade, ou então uma mera especulação. Fora da ciência, aí é uma questão pessoal de crença ou fé, um pouco semelhante à fé religiosa. Mas vale lembrar, algumas teorias da conspiração ou alguns pesquisadores têm ótimos argumentos. Argumentos bem elaborados sobre civilizações alienígenas. No entanto, a batalha contra o método científico é grande. Minha opinião, uma coisa é certa: a raça humana está longe, a quilômetros, de ser uma raça pacífica. Se eles forem descobertos, seremos cordiais com os alienígenas? Será que o verdadeiro perigo não seja eles nos descobrirem? Quem sabe não é o contrário. Nós, humanos, terráqueos modernos, descobrirmos vida alienígena e depois exterminá-los. Como aconteceu, por exemplo, guardando as devidas diferenças, com os nossos índios aqui no Brasil. Ou mesmo os índios americanos, que foram exterminados pela grande modernidade, pelo homem branco moderno. A raça humana não consegue saciar sua sede de poder e domínio. De qualquer forma, as janelas das possibilidades estão abertas. Janelas que podem estar fechadas, abertas ou mesmo
entreabertas. E eu queria aproveitar esse momento para renovar aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.